Imagine a motocicleta enduro perfeita. Leve, com um motor potente e com muito torque, excelente ciclística, centro de gravidade baixo, fácil de pilotar, inovador e ao mesmo tempo confiável. Pode parecer que algumas coisas na frase anterior são pouco compatíveis. No entanto, em 2007 tentaram criar uma motocicleta assim na BMW e os bávaros praticamente conseguiram. Esse modelo foi chamado de BMW G450X. Ela é realmente única em sua categoria e algumas soluções implementadas nessa motocicleta foram posteriormente aplicadas em outras máquinas. Vamos conhecer a história dessa motocicleta com mais detalhes. Aliás, essa é uma história de grandes ambições. Você está no canal CrossMoto. Aproveite o vídeo. Vamos começar pela história. Até 2007, a BMW não produzia nada parecido, enquanto os fabricantes europeus e japoneses de motos já tinham muito sucesso na construção de enduros e motos de motocross potentes. A BMW produzia motores boxer tradicionais, criou a categoria Touring Enduro nos anos 80 com a R80 GS e fez um experimento marcante com motores em linha, posicionados de modo não convencional nos modelos K100 e K75. Em 1993, foi criado o monocilíndrico de média cilindrada F6, a primeira motocicleta BMW com transmissão por corrente para a roda traseira após a transição completa para o cardan nos anos 60. Nada parecido com as agressivas enduros leves existia na linha de produção da empresa. E então chegou o ano de 2007. Nesse ano, a BMW comprou a Husqvarna Motorcycles da empresa Agusta Motor, que pertencia ao grupo Cagiva. E apesar dos avanços significativos da Husqvarna no campo das motos esportivas leves para off-road, a diretoria da BMW tomou uma decisão ambiciosa: construir a moto enduro perfeita do zero. Os chefes da BMW queriam entrar forte nas corridas de enduro com uma máquina superior, capaz de competir com os principais rivais, como as 4 grandes japonesas e a KTM, elevando o prestígio da marca. Do ponto de vista do marketing, a G450X era posicionada como uma máquina esportiva para provas de enduro e também como uma moto de uso duplo. O projeto do enduro 4 tempos na categoria de 450 cilindradas nasceu na BMW após o fracasso do modelo G650X. A 650 foi produzida entre 2006 e 2009 nas versões Enduro, Supermoto e Roadster. E foi uma resposta ao aumento da popularidade das motos de média cilindrada nos anos 2000 e à evolução das antecessoras de 650cc. Nos 3 modelos foi usado o motor austríaco Rotax, com grande parte do desenvolvimento em parceria com a italiana Aprilia. A 650, apesar de muitas inovações em vendas, não atendeu às expectativas e chegou a hora de um novo projeto, no qual a BMW não queria repetir os erros. A nova moto ficou pronta rapidamente. Os engenheiros se esforçaram para alcançar uma potência mais ou menos semelhante à dos concorrentes, tornaram a moto mais leve, um pouco mais compacta e aplicaram uma série de soluções técnicas não convencionais. A G450X fez sua estreia diante do público em 6 de novembro de 2007 na exposição EICMA 2007 em Milão. E agora vamos analisar em detalhes a construção deste enduro. O que mais chama a atenção é o quadro. Ela não se parece com o Delta Box de alumínio dos japoneses, nem com o quadro de aço cromo-molibdênio da KTM. Na BMW, foi usada uma construção tubular de aço inoxidável. O quadro ficou extremamente rígido e devido à pequena quantidade de tubos, simples e bastante leve. Durante o desenvolvimento, engenheiros da BMW notaram que o tamanho da caixa do filtro de ar impedia a instalação do tanque de combustível no local habitual das motos. Colocaram o tanque sob o assento, ajudando a baixar o centro de gravidade. Motor. Os bávaros desenvolveram do zero um monocilíndrico de 450 cilindradas com 4 válvulas. No entanto, a produção do motor foi entregue a outra empresa, a taiwanesa Kymco. Pode-se notar que o cilindro do motor G450X
está visivelmente inclinado para frente, exatamente em 30 graus. Isso foi feito para baixar o centro de massa da motocicleta com o desenvolvimento do quadro, chassi e motor realizado em conjunto. A mesma inclinação do motor permitiu aumentar o espaço para a instalação do injetor com corpo de borboleta duplo e de uma grande caixa do filtro de ar. Isso também impactou positivamente o formato do duto de admissão. Um pouco sobre as características padrão: motor monocilíndrico de 4 tempos, cilindrada de 449 centímetros cúbicos, diâmetro do cilindro de 90 e 8 milímetros, curso do pistão de 59,6 milímetros, taxa de compressão de 12, 2 comandos de válvulas no cabeçote e 4 válvulas por cilindro. Esse motor podia se orgulhar de uma potência de 51,7 cavalos a 9.000 rotações por minuto na versão esportiva e 40,8 cavalos a 7.000 rotações por minuto na versão civil. O torque máximo era de 44 e 43 Nm, respectivamente. A versão civil saiu consideravelmente mais restrita para atender às normas de emissões. Os entusiastas não precisavam se frustrar, pois um mecânico experiente podia liberar os 11 cavalos extras do motor em poucos minutos ajustando a eletrônica. A alimentação do motor era feita por um injetor de combustível de fabricação japonesa da empresa Keihin. No mesmo bloco do motor estava localizada uma caixa de câmbio de 5 marchas. Entre as características incomuns, o virabrequim do motor foi projetado para girar no sentido oposto ao das rodas, devido ao momento giroscópico. Essa solução permite inclinar a moto mais rápido nas curvas e carrega a roda dianteira, o que teoricamente melhora a dirigibilidade. Para transmitir à caixa de câmbio o sentido correto de rotação, foi preciso um eixo intermediário. Além disso, o conjunto de embreagem da BMW também era diferente do padrão. Devido à disposição do quadro e do motor, não havia espaço no eixo primário da caixa de câmbio. Então, os engenheiros decidiram colocar a embreagem diretamente no virabrequim, do lado direito. A embreagem ficou com um diâmetro pequeno e, devido à sua posição, girava a uma frequência maior do que nos veículos com configuração tradicional, aproximadamente 3 vezes mais rápido. Isso resultou em uma desvantagem desagradável. A embreagem da G450X se desgasta visivelmente mais rápido. Normalmente, motos de motocross e enduro usam 2 radiadores laterais no sistema de refrigeração. A BMW instalou apenas um radiador devido à inclinação do motor e à ausência do tanque de combustível aqui. Veja o quadro da motocicleta. Comparado aos concorrentes, o ponto de fixação do braço oscilante da roda traseira está mais à frente. Assim, o braço oscilante precisou ser alongado para manter a distância entre eixos permitida pela categoria. Em certo ponto do projeto, engenheiros da BMW buscaram resolver um problema comum da corrente, evidente em motos com grande curso de suspensão. Praticamente em todas as motos, inclusive nas enduro, o eixo do eixo secundário da caixa de câmbio, onde está instalada a coroa motriz, não coincide com o eixo do braço oscilante. Temos ainda um terceiro ponto. O eixo da roda é o mesmo da coroa movida. Com o movimento da suspensão, a distância entre coroa motriz e movida varia, alterando a folga e tensão da corrente. Engenheiros da BMW alinharam o eixo secundário ao do braço oscilante, eliminando a tensão ou afrouxamento da corrente e reduzindo a carga na caixa de câmbio. Por outro lado, a busca pela perfeição dificultou trocar a coroa motriz, exigindo remover o braço oscilante. A BMW declarou oficialmente que, apesar da complexidade do processo, um mecânico experiente pode realizar essa operação em 15 minutos. A BMW foi a primeira a combinar o eixo da coroa motriz com o braço oscilante em um veículo de produção. Sobre o chassi, aqui foram usados os melhores componentes: garfo Marzocchi de 45 mm com curso de 300 mm, monoamortecedor Öhlins, que junto com o braço oscilante longo proporcionou um curso da roda traseira de até 320 mm. Sistema de freios Brembo. A BMW não conseguiu criar uma motocicleta tradicional, resultando em um conceito que exigiu adaptações incomuns de componentes e peças. No final, a BMW conseguiu uma das motos mais leves da categoria, com 2 ou 3 cavalos a mais e várias inovações. Chegou o ano de 2008 e a moto foi colocada à venda. E era hora da BMW apresentar a G450X nas corridas.
E isso aconteceu em 2009. E neste ponto da história, é bastante lógico esperar que eu diga, bem, pessoal, a G450X ficou interessante, mas o projeto acabou sendo polêmico. Algo quebrou e a moto não conseguiu vencer a corrida. Considerando a novidade e o caráter inovador de várias soluções, isso fazia todo sentido. Acabou sendo um pouco diferente, marcando a história do hard enduro da BMW. Em 2009, Andreas Lettenbichler ficou em primeiro lugar no prestigiado, e ainda não tão difícil quanto hoje, evento de enduro Red Bull Romaniacs. E o segundo lugar no Erzberg Rodeio, na Áustria. Nenhuma motocicleta de 4 tempos ou qualquer outra havia chegado tão longe nessa prova de enduro. E a BMW também assinou contrato com a lenda das corridas de enduro David Knight no início de 2009. E foi aí que começaram os problemas. Knight, que alguns anos atrás, pilotando uma KTM, venceu todos os 14 campeonatos de enduro, na BMW ficou em 7º lugar na primeira corrida. A questão era o funcionamento incomum das suspensões para o piloto. Ele insistiu em trocar o garfo Marzocchi por um VP, ao qual estava mais acostumado. Mas os engenheiros da BMW não queriam fazer isso. David afirmava que a moto era boa para o off-road, mas para corridas, especialmente para ele, era necessária uma série especial de competição. No geral, na equipe da BMW, conflitos entre os pilotos e os engenheiros surgiam o tempo todo. Knight e outros pilotos sugeriam ideias de como melhorar os resultados nas corridas e como ajudar a promover a moto da BMW. Isso esbarrava nos engenheiros e na diretoria, que achavam saber melhor do que ninguém como criar e promover as motos. Não ache que os engenheiros da BMW são babacas. Não, os caras faziam de tudo para criar uma excelente moto de enduro. E, em teoria, a maioria das decisões deles deveria impactar positivamente a qualidade da pilotagem da motocicleta. E dá para entender eles também quando um piloto vive reclamando para eles. Mas o Knight não reclamava à toa. Por exemplo, o sistema de tensão constante e igual da corrente, em teoria, prometia uma série de vantagens, mas na prática a traseira da moto ficava mais leve por causa dessa decisão, o que tornava o controle da moto menos previsível. No geral, a dirigibilidade da G450X era específica, e naturalmente os pilotos que competiram por vários anos com motos de outras marcas precisavam se adaptar e reaprender, mas esse não era o maior problema. Em uma das primeiras corridas da temporada, David percebeu que liderava e superava obstáculos com facilidade, até nos trechos onde a moto parecia um fardo. Knight estava quase na linha de chegada e nada podia impedir sua vitória. Ninguém, exceto sua moto. Na BMW, a embreagem queimou, o que acabou com a liderança dele, e nas corridas seguintes, esse tipo de acontecimento virou uma realidade frustrante. Lembra que eu disse que a embreagem da BMW gira 3 vezes mais rápido? Se a embreagem começasse a patinar na KTM, não seria tão crítico e ele teria terminado a corrida. Mas com a rotação da BMW, ela queimava num instante. No final das contas, o G450X irritou tanto o David que ele, nos boxes, derrubou a moto e a quebrou na frente da diretoria da BMW. O piloto e a empresa se separaram. Juha Salminen, outro piloto da equipe BMW, no meio de 2009 ficou em segundo lugar em mais uma competição. Aqui, talvez o caso seja que Salminen teve mais paciência. Ele não falava muito bem sobre a embreagem e a dirigibilidade da BMW, mas mesmo assim, graças à persistência, conseguiu se adaptar às características da nova moto. Outro fato importante que influenciou tudo: a equipe BMW recebeu uma nova moto para testes literalmente antes da primeira corrida da temporada. E os testes foram realizados sem a participação das motos das marcas concorrentes. Agora esse erro parece óbvio, mas na época a equipe de corrida não deu muita importância para isso. No fim de 2009, várias mudanças foram feitas na moto. O sistema de tensão constante da corrente foi removido e o quadro parcialmente redesenhado. Isso permitiu boas performances da moto nas corridas. A BMW G450X estava fadada ao fracasso, e no final de 2009 isso ficou especialmente evidente. Essa história pode parecer bastante complicada, mas na verdade ela é simples. Na BMW, eles queriam criar uma motocicleta inovadora. Durante o desenvolvimento, engenheiros enfrentaram as excentricidades da motocicleta e criaram novas peculiaridades. Isso se transformou em um círculo vicioso. Em teoria, ele deveria ser perfeito. Na prática, ficou estranho. Os pilotos perceberam o seguinte fato: por que gastar 1 ano, ou até 2,
reaprendendo a pilotar essa motocicleta para alcançar os mesmos resultados que já tinham com uma Honda ou KTM, por exemplo. A G450X poderia ter sido uma moto dual sport muito respeitável, mas para esse segmento, seu tanque de 8 litros era claramente insuficiente. Os relatos dos jornalistas também não ajudaram. No máximo, eles elogiavam a G450X, dizendo que ela estava no mesmo nível das concorrentes, e isso não é muito bom para as vendas. Em 2010, a diretoria da BMW decidiu encerrar a produção da G450X. Como disse David Knight, se a BMW tivesse seguido o padrão das motos de enduro, teria feito uma máquina digna. Mas a BMW, sem experiência na construção nesse nicho, seguiu o caminho da inovação pela inovação, o que acabou prejudicando a moto. Essa é, amigos, a história da BMW G450X, a história de como os bávaros reinventaram a motocicleta de enduro. E mesmo que essa motocicleta não tenha tido grande sucesso e sua produção tenha sido rapidamente encerrada, algumas soluções técnicas implementadas nela ainda hoje continuam interessantes e procuradas. Neste momento, minha história chega ao fim. Como de costume, amigos, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. Agradeço especialmente a quem contribui financeiramente com o meu canal pelos dados bancários na descrição. Como sempre, quem esteve com vocês foi o canal Crossmoto. Até a próxima!